Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui com vocês, irmão Wellington Bernardo. Irmãos, vamos falar um pouco da história da igreja, logo após a vinheta. Meus queridos e amados irmãos, eu estou estudando esse livro, curso de História da Igreja, do professor Carlos Jeremias Klein. É um curso introdutório maravilhoso sobre toda a história da igreja até os dias de hoje. E ela vai também falar um pouco sobre a patrologia como um todo. Tenho também esse que eu li do J.N.D. Kelly, Patrística, Origem e Desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, as principais doutrinas da fé cristã. E tem um outro conjunto de livros, que eu já tenho alguns, que da editora Paulus, que são, eu acho que são cerca de 300 livros, ou mais ou menos, não sei, mas é mais ou menos essa média, sobre toda a patrística, a patrologia, os pais da igreja, sobre a história da igreja como um todo. Nós fizemos um vídeo, está aqui nesse card, onde a gente fala de um projeto que nós queríamos fazer no canal, onde nós íamos abordar a história da patrologia, né, do finalzinho do primeiro século até o quinto século, sexto século, sétimo século. Não existe uma data definitiva para o início e fim da patrologia, dos pais da igreja, né, desse período da história da igreja. E nós sempre falamos que íamos fazer uma série de vídeos sobre a patrística, né? Na verdade, nós íamos tratar da patrologia, não especificamente das doutrinas da fé cristã, da teologia, não necessariamente isso. Falar da patrística é falar justamente disso, é falar das doutrinas, né, como se desenvolveu as doutrinas centrais do cristianismo, da fé cristã. Então a patrística, ela trata disso. A patrologia não, a patrologia já trata de tudo, personagens, controvérsias, doutrinas. E pais da igreja são todos aqueles que compõem esses 5, 6, 7 séculos de história da igreja. Então todos, até os mais famosos personagens desse período. E seria, a princípio, o nosso projeto, mas só que estudar e expor aqui em vídeos de maneira bem sintetizada, puxa vida, ia prejudicar as informações, tá certo, a respeito desse período, porque é muita história, muita teologia, é um assunto muito profundo que exige muito estudo. Tentar resumir isso, eu fiz um resumo do que eu estudei e ainda ficou extenso, meu Deus. Então a gente decidiu o seguinte: a gente não vai mais fazer essa série de vídeos, a gente vai fazer vídeos onde a gente vai tratar da patrística, da patrologia dos pais da igreja, sem compromisso com cronologia, sem compromisso com cada personagem especial. Nós vamos falar dos grandes personagens da história da igreja, mas sem nos preocuparmos em nos aprofundarmos em sua história. Quando a gente fala sobre a patrística, a gente trata de um assunto específico, não é? Porque é como se desenvolveu as doutrinas da fé cristã. A teologia, os pensamentos, as ideias dos grandes teólogos, como Tertuliano, como Irineu, como Clemente, como Agostinho, como Papias, como o pastor de Hermas, como os 2 Ciprianos, como João Crisóstomo, como Orígenes, como Justino Mártir. E as ideias deles, é muita coisa. Isso aqui que eu falei para vocês é só a pontinha do iceberg. Tem muitos. A gente vai falar sobre o nestorianismo, o montanismo, as heresias. Então falar da patrística, tratar da patrística especificamente sobre isso. Isso é um assunto teológico extenso. Merece o nosso estudo, merece. Esse livro aqui do J.N.D. Kelly, ele fala justamente isso, sobre as doutrinas, a origem do desenvolvimento das doutrinas. A patrística, ela trata especificamente disso. Já esse livro aqui do professor Carlos Jeremias Klein, ele fala da patrologia como um todo, um pouco das doutrinas e dos seus personagens. E outro ponto central é as controvérsias desse período da patrologia. É bem verdade que você vai encontrar canais aí onde você vai encontrar pessoas tratando do assunto da patrologia, agora com um outro viés, o da controvérsia, mostrando, por exemplo, que Justino Mártir, ele não concordava com a doutrina da Trindade como nós a conhecemos hoje. Isso é um ponto que a gente precisa mensurar aqui. Quando a gente fala a respeito da origem, do desenvolvimento das doutrinas cristãs, a gente tem que levar em consideração
Com a morte dos apóstolos, os apóstolos morrem, a igreja é invadida por heresias, como eu já disse aqui no vídeo em cima. O que acontece? Quando a gente lê o Novo Testamento, não existe doutrinas prontas, elaboradas, sistematizadas, não existe. É justamente nesse período, com esses pais da igreja, esses doutores da igreja, esses teólogos da igreja, eles é que trazem a doutrina a lume e vão analisar, vão destrinchar ela e tentar sistematizá-la para que a igreja venha a compreender e para que a igreja possa combater as heresias. E diante disto, muitos pais da igreja acabaram, que combatiam a heresia, acabaram se tornando heréticos. A princípio, a ideia deles era uma ideia plausível, maravilhosa, comprometidas com a fé. Se aprofundaram tanto no estudo, se preocuparam tanto com a formalidade do estudo, o intelectual, né, em como ser intelectual, como fazer uma apresentação intelectual, como deixar a doutrina de uma maneira bem racional, bem amarradinha racionalmente. Mas isso só levou eles para um caminho ainda pior. A palavra do Senhor, ela é de cunho espiritual, sobrenatural. É palavra de Deus, do Deus divino, sobrenatural, todo-poderoso e espírito. Não é um Deus que, como disse Jesus, não possui uma forma específica. Não existe uma matéria. Quando falamos, pensamos ou tentamos mostrar Deus ao mundo, não existe uma matéria específica. Não é a minha imagem e semelhança, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. A gente precisa compreender isso. Então, muitos dos pais da igreja que iniciaram esse trabalho de combater essas heresias acabaram eles mesmos criando outras heresias. Então, você vai encontrar, sim, Tertuliano, um dos grandes teólogos da igreja. Tertuliano foi o primeiro a desenvolver a ideia da doutrina da Trindade da maneira como nós a conhecemos. Foi ele que, vamos dizer assim, que inventou o nome Trindade. Ele foi o primeiro a usar o termo Trindade, Trinitas, em latim, para se referir à Trindade. Irineu concordava com Tertuliano, Clemente concordava com Tertuliano, Agostinho defendia também. Mas cada um deles, embora no geral, na base, era aquilo que Tertuliano estava dizendo, eles acrescentavam pequenas coisas. Mas já existia outros pais da igreja que não concordavam. Justino Mártir foi um, creio que morreu sem entender a doutrina da Trindade, ou entendia da maneira dele. E existiam muitos outros problemas. A cristologia, com a encarnação de Cristo, também era outro tema muito controverso, porque eles não chegavam a um denominador comum. Cada um tinha uma interpretação diferente do outro. Isso criava uma série de problemas, porque enquanto os teólogos estavam debatendo as doutrinas, as suas origens, tentando colocar ela em ordem, a igreja, aquela igreja de leigos que não eram teólogos e que não entendia nada, é que ficava mais confusa ainda. E isso criou uma série de problemas para a igreja. Eu não posso esquecer que o mesmo Tertuliano que falei, homem de Deus, que escreveu obras sobre o cristianismo, o homem que desenvolveu a doutrina da Trindade, terminou seus dias se desviando, se afastando. O homem que combateu a heresia terminou seus dias fazendo parte do montanismo que ele tanto combateu. Então nós vamos ver isso nesse período da patrologia. Vamos ver essas controvérsias. Eles não aceitavam o Novo Testamento como original. As epístolas, o Novo Testamento que eles tinham no grego, muitos deles não consideravam que aquelas obras ali fossem originais, mas que eram cópias que foram acrescentadas, que foram adulteradas. Justino Mártir defendia essa postulação. Eu pesquisando aqui sobre Irineu ele fala uma coisa incrível, que ele se orgulha e se gaba até de ter tido um privilégio que eu acho que nenhum dos pais da igreja teve, da patrologia teve, foi que ele ouviu Policarpo pregando o evangelho, e Policarpo era discípulo do apóstolo João. E ele viu Policarpo confirmando que Mateus escreveu aquela carta, Mateus escreveu o Evangelho, Marcos escreveu dele, Lucas escreveu dele e João escreveu dele. Então ele confirma isso, esse Policarpo confirmava isso, João tinha dito para ele. Então já existia naquele período de tempo uma desconfiança com relação aos evangelhos. E graças a Deus ele só confirmou. Então a gente precisa compreender isso, a gente vai encontrar essas controvérsias e a gente precisa estudá-la, precisa analisá-la, precisa verificá-la com cuidado, examiná-la com maior cuidado. Estudar a história da igreja, estudar a patrologia, a patrística exige um tratamento cirúrgico minucioso, porque nós vamos encontrar muitas controvérsias. Mas ainda assim, com tudo isto,
a patrística tem sido o escape da igreja nesse período de crise, de decadência. Nós corremos de volta para a patrística quando vemos as doutrinas principais, fundamentais da fé cristã sendo controvertida, sendo adulterada, sendo distorcida. A gente corre para a patrística, a gente corre para os pais da igreja, para a patrologia, né, para os primórdios, para o início. Então nós precisamos entender isso. Com a morte dos apóstolos, a igreja ficou assim, usar uma expressão muito conhecida no nosso cotidiano, ao Deus dará. Ninguém sabia o que fazer. E as heresias, principalmente o gnosticismo, invadindo com tudo. Então a patrologia, ela surge, os pais, surgem esses grandes homens de Deus, surgem justamente para combater isso, para preencher o espaço que os apóstolos deixaram. Então, preenchendo isso daí, combatendo as heresias e ajustando essas doutrinas para que a igreja pudesse compreender e assim estabelecer, firmando sua fé, confiando de que o que está escrito no Novo Testamento é fiel e verdadeiro. Um detalhe incrível é que eu acho que foi Marcião, um grande herege, né, daquela época, começou estudando a Bíblia com boas intenções, principalmente o Novo Testamento com boas intenções, mas descambou para a heresia. Mas Marcião foi o primeiro a pegar o Novo Testamento e ajustá-lo, com exceção de algumas cartas que ele deixou de fora, mas ele foi o primeiro a juntar o Novo Testamento e deixar ele da maneira canônica que nós temos, né? Ele foi um dos primeiros, quer dizer, de um herege. Então nós vamos encontrar isso na patrística. Vamos encontrar pais da igreja, que, por exemplo, Agostinho começou defendendo, Agostinho começou a sua obra teológica, o seu ministério como arminiano e terminou como calvinista. O livre-arbítrio era fundamental e depois ele foi para a eleição, predestinação, como defendida por João Calvino. Então nós vamos encontrar sim na patrologia essas discordâncias, nós vamos encontrar essas controvérsias. Eles não chegavam a um denominador comum quando se tratava da encarnação de Cristo. Eles não tinham uma ideia que era harmônica. Não era. E, inclusive, muitos, eles formulavam uma ideia hoje sobre a encarnação de Cristo e amanhã já tinham outra ideia. Então, eles buscavam compreender e trazer de uma maneira compreensível este ensino para a igreja. Então, assim foi o período da patrologia. Então, por esta razão que fica um tanto quanto difícil a gente fazer um estudo profundo. Mas a gente fez um trabalho sintetizado, a gente vai apresentar de maneira resumida, só para conhecimentos gerais da igreja. Um conhecimento básico a respeito disso. Porque, afinal de contas, ninguém sabe em profundidade, estuda em profundidade. Tem muito, né? J.N.D. Kelly, esse livro dele é maravilhoso, mas ele fala, puxa, isso aqui não é nada comparado ao iceberg inteiro. Então, falar da patrística, da patrologia, dos pais da igreja, da história da igreja, do desenvolvimento dessas doutrinas, desse ensino, exige um rigoroso estudo. Mas a gente vai tentar fazer, mesmo que seja de uma maneira sintetizada, resumida, nós vamos trazer essas informações para que, pelo menos, os meus queridos tenham uma informação a respeito da patrística, da patrologia dos pais da igreja e vão atrás, vão pesquisar, vão estudar, vão comprar livros. Uma verdade, uma coisa tem que ser dita com verdade. Você precisa conhecer a história dos pais da igreja, essa história da igreja, principalmente do finalzinho do primeiro século ao quinto, sexto, sétimo século, 700 anos de história da igreja. Você precisa entender que é as bases fundamentais da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.